Olá, seja bem-vindo ao Plenário, o podcast onde quem decide ou participa das decisões também responde por elas. Aqui, quem ocupa cargos de poder tem espaço para falar, mas também para ouvir perguntas diretas, sem rodeios. Eu sou Josi Gonçalves e a cada episódio eu recebo pessoas que influenciam o município de algum modo e também têm uma influência direta sobre o futuro do nosso estado. Hoje quem conversa aqui conosco é um vereador conhecido por usar um colete que tem escrito Fiscal do Povo. Eu convido a vocês a ficar conosco, o plenário está começando. Senhoras e senhores, ele está sempre nas ruas, lá onde o povo pede, reclama, cobra, pede socorro. Nasceu no interior do Ceará, criado sem privilégios. Em Rondônia virou pai de família, pedagogo, advogado, militante dos direitos humanos, ex-presidente de várias comissões na OAB e político de confronto. De colete no peito e celular na mão, Breno Mendes construiu uma persona pública que não passa despercebida. Uns o chamam de polêmico, outros de necessário. Há quem critique o tom que ele fala, mas poucos ignoram a mensagem. Disputou a prefeitura em 2020, não foi para o segundo turno, mas fez aí mais de 11% dos votos. Foi presidente da Endur, Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano, chefe de gabinete do ex-prefeito Hildon Chaves e atualmente é vereador e líder do governo no Legislativo, onde ele articula votações e segue usando o colete Fiscal do Povo. Breno Mendes parece ter pressa. Ele expõe, cobra, e talvez seja por isso que ele seja uma vidraça. Ele é presença constante em postos de saúde, escolas, bairros e também nos bastidores de poder. Ele atua na ponta da denúncia e também no centro da governabilidade. Hoje, o plenário recebe Breno Mendes, mas quem é Breno Mendes para além das redes sociais e das sessões plenárias? Seja bem-vindo, vereador. Gostaria de que respondesse essa pergunta. Oi, Josi. Muito obrigado. Fico muito feliz em poder participar quase da estreia, né? Terceiro programa aqui. E eu fico muito feliz, porque é difícil falar um pouco de você, mas vou falar o que minha mãe fala. E todas as mães falam bem dos seus filhos, né? Isso é verdade. Mas eu sempre fiquei muito preocupado. Eu perdi meu pai com 14 anos. Então ficou eu, minha mãe e minha irmã. A minha família em Porto Velho. Eu com 14 anos, minha irmã com 13, minha mãe professora naquela época, em 1992, onde o professor ganhava menos do que um salário mínimo. Então, para não passar fome, eu tive que ajudar vendendo as coisas na rua. Então, a partir dali, eu e minha mãe ficamos grudados. Eu já era louco pela minha mãe, que não poderia ser diferente como qualquer filho, mas a partir daí, a nossa comunicação, a nossa união foi muito maior. E aí nós nos fechamos os três, eu, minha irmã e minha mãe. Estou até emocionado aqui. É de emocionar mesmo, ver o passado, né? Vai passando Um filme? um filme, né? De toda a dificuldade que a gente passou, morando numa invasão, no bairro Caladinho, estudando na escola pública e sempre com valores, né? Meu pai morreu num acidente e aí a última frase que meu pai falou foi o seguinte, ó. Eu estava deitado, ele falou, se levanta, estuda, pra gente, ele falou, se levanta, estuda, para a gente furar esse ciclo vicioso, acabar com esse ciclo vicioso da pobreza. Então foi essa última frase que meu pai falou. Ele sempre falava isso, mas essa é a última frase que deixou bem marcado. Então, e meu pai, ele era semi-analfabeto, tinha até a quarta série, ele veio para Porto Velho, como várias pessoas naquela época lá, ele veio em 1985, para desbravar, trabalhar na mineração, depois garimpo, e depois ele começou a se organizar. Quando meu pai morreu, a gente tinha um padrão de vida um pouco melhor. E quando ele morreu, nós caímos muito o padrão de vida. Então foi muito difícil mesmo, muito difícil. E eu comecei a ajudar a minha mãe, depois
A minha mãe foi fazer pedagogia na Uni. Hoje tem vários ônibus, várias linhas. Antigamente não tinha. Então, ela também tinha que andar bastante para pegar um ônibus. Era 10 quilômetros para chegar na Uni. Se formou com muita dificuldade. Depois eu me formei em pedagogia. Minha mãe abriu uma escolinha no bairro Caladinho, uma rua antes do Colégio Tancredo Neves. E essa escolinha de inteligente, que hoje é a escola Cor de Jambo do município, foi vendida depois de 15 anos, atendeu mais de 15 mil alunos. E eram alunos vulneráveis. E desde sempre eu coloquei isso na minha cabeça, ajudar as pessoas. Quando eu virei, aí fiz os concursos em 2002, virei pedagogo, funcionário público, depois com muito esforço fiz direito, foi 10 anos para me formar em direito, porque inicialmente eu não tinha dinheiro para pagar as mensalidades, tive que trancar a faculdade. E aí depois, como eu trabalhava muito, não tinha tempo. Tinha um recurso mais ou menos, mas não tinha tempo. E aí, quando eu parei 2 anos da minha vida, eu falei, agora eu vou concluir meu curso. E concluí o curso, e a partir dali virou minha chave, até financeiramente. E aí eu comecei um trabalho muito forte na questão do consumidor, explicando para as pessoas quais eram os direitos. E como eu era morador da Zona Sul, do bairro Caladinho, então acesso às pessoas mais vulneráveis me procuravam muito, em busca de todos os tipos de direitos, como fazer o cadastro único, como ter o Bolsa Família, como brigar para diminuir o valor da energia. Lá nós nunca tivemos água, então não tinha conta alta da CAERD, porque lá não tinha água da CAERD. Até hoje não tem na Zona Sul. Poço amazônico, não é nem artesiano. Então, a partir daí, eu falei, olha, eu tenho uma missão na minha vida. Eu achei qual era a minha missão, até aí não tinha. Não sabia qual era a minha missão. Então, era ajudar as pessoas. E com o tempo, as pessoas começaram a colocar esse apelido em mim. Não foi eu que coloquei, fiscal do povo. Porque onde tinha uma confusão, eu estava ali no meio tentando resolver. E as pessoas me chamavam. Logo após, também fui pai muito jovem, pai com 17 anos. Nossa! Hoje, aí, naquele momento ali, criou uma loucura. E a mãe tinha 15. Hoje, né? Ela é advogada, já não é mais minha esposa, mas passamos muito tempo juntos. As 2 filhas do primeiro casamento, uma é médica, essa que eu tive com 17 anos, é médica, está em São Paulo. A outra é advogada, estava em São Paulo, voltou para Porto Velho, está aqui me ajudando no nosso escritório. E do segundo casamento, com a Aline, que é farmacêutica, minha esposa, tenho 3 filhos. Ana Letícia, as 2 primeiras são a Bruna, a doutora Bruna Alexandre, a segunda, a Brena Mendes, que é o mesmo meu nome, né? Brena Mendes, doutora Brena Mendes, advogada. Aí a terceira, a Ana Letícia, está no 3º ano do ensino médio, fez 18 anos agora, já vai entrar na faculdade. Uma de 10, que é a Bárbara, e o Breno Júnior, com 6 anos, vai fazer 7 anos agora em setembro. Então, assim, é ajudar a população, ser um bom filho, porque, e assim, minha mãe até hoje mora comigo. É mesmo? E assim, minha parceirona. Que idade ela tem hoje? Minha mãe é 65. É jovem? É jovem. Então, 65 anos, mora comigo, me ajuda pra caramba. E eu acredito que, assim, nós temos que ser um bom filho. Quando a pessoa é um bom filho, as coisas vão acontecendo naturalmente na sua vida. Eu acredito que eu sou um bom filho, um bom pai. Não sei se sou um bom marido, mas a esposa disse que sim. Se ela diz, é importante. O senhor costuma, como está aqui hoje, a propósito, está com o colete fiscal do povo, acho que não desgruda mais, né? O que esse símbolo representa para você hoje? Foi um apelido, como você falou, um jargão criado pela população e hoje você ostenta com orgulho. Sim. Muitas pessoas me criticam, tira esse colete. E assim, gente, não é, esse colete aqui tem 20 coletes, tá? Não é o mesmo. Vai trocar, não é o mesmo não. E é lavado. Esse cara nem lava, é igual o Toquinho. Tem o nosso deputado federal, Fernando Massa, que não é só um Toquinho, ele tem vários Toquinhos. Então assim, e aqui também esse colete são vários. E tem um colete, tem camisas personalizadas com o nome fiscal do povo e tem um terno. São 5 ternos que eu vou para o plenário da Câmara e na posse a pessoa perguntar, como é que você vai? Vai de colete? Aí eu falei, não, eu vou de terno. Aí eu mandei bordar os 5 ternos para poder participar. Mas sim, eu ostento, porque quando eu, às vezes, desanimo, porque esse negócio de política mesmo, partidária, política eleitoral, ela é pesada. Então, às vezes, quando eu desanimo, eu olho assim para baixo e vejo que o fiscal do povo falou assim, não posso desanimar, porque são pessoas que eu represento. E são muitas pessoas que nunca teve vez e voz. Eu represento especialmente pessoas com vulnerabilidade. Meus eleitores, não que eu não tenha, eleitores médicos, advogados, empresários, mas basicamente meus eleitores são pessoas realmente, especialmente mulheres. Mulheres com vulnerabilidade que realmente precisam de orientações, porque eu ajudei na pandemia, a questão da Energisa, que é essa empresa que desde 2018, antes da Energisa entrar, fui procurar pelo grupo da Seron,
dos funcionários me convenceram que não era boa a privatização. E aí, a partir daí, eu comecei a ajudar. Foi privatizada, foi leiloada, R$50 mil a Ceron da Energisa comprou Rondônia e Acre, e daí para frente foi só briga com a Energisa, né? Então eu falo que eu sou inimigo número 1 da Energisa, essa empresa que abusa, humilha e constrange todos os consumidores. E todos os dias são mais 100 ligações ou mensagens que as pessoas me ligam qualquer hora, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, falando que teve algum problema com a Energisa. Inclusive, eu tinha uma pergunta para o próximo bloco sobre a Energisa, mas vamos adiantar aqui, que a gente já está falando sobre ela. A lei, eu queria falar da sanção da lei 3.246, né, que limita aí os abusos cometidos, os cortes abusivos pela Energisa. Queria saber quais foram os bastidores dessa conquista, que é um marco, né, para Porto Velho. Poxa, excelente pergunta. Se nada eu fizer daqui para frente no meu mandato, e eu vou fazer muito se Deus quiser, se Deus me permitir, eu já estaria feliz. Por quê? Essa militância contra essa empresa, contra essa concessionária de energia, que a Energisa, aqui só tem uma, a Energisa, ela é muito forte. E eu sempre busquei, nós fizemos movimentos sociais para fazer uma CPI, que aconteceu na Assembleia Legislativa, e o resultado final dessa CPI foi pedido da prisão dos diretores da Energisa, porque nós descobrimos que tinham parcerias que eram indevidas e irregulares, com o IPEM, com a Polícia Civil, e denunciamos, levamos o relatório final para o Ministério Público Federal, e em algum momento vai acontecer a operação, vai acontecer a prisão, vai acontecer alguma coisa muito grande aqui em Rondônia, referente à Energisa. Então eu falei, quando eu fui candidato a prefeito, eu falei, eu vou combater, porque ninguém tem coragem de combater quem é executivo, nem quem é legislativo. Fui prefeito de mais de 25 mil votos, como você falou, faltou 3% para me chegar no segundo turno, e era uma das principais pautas. Quando fui agora candidato a vereador, eu falei, se eu chegar a vereador, vou propor leis que defendam o consumidor. E aí eu propus essa lei, 3.246, que é basicamente o quê? Todas as vezes que a Energisa praticar as irregularidades que todos os dias eu recebo, que é não te notificar 3 dias antes para mexer no teu medidor, para fazer inspeção, vistoria, cortar a tua energia sem você saber, fazer inspeção sendo as notificações prévias, suspender antes de 15 dias, todas as irregularidades acontecem. Nós vamos multar a Energisa até R$55 mil. Então, essa é a lei. Então, é a primeira lei no Brasil que impõe sanção pecuniária à Energisa. Então, essa lei foi referência no Brasil todo, ela está sendo discutida em todos os fóruns, congressos. Eu já participei aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, como você falou no início, eu já participei de várias comissões, veio gente de fora para nos ouvir aqui na palestra, várias outras câmaras, já foram mais de 20 câmaras aqui no estado de Rondônia, de 52, mais de 20 já copiaram. Nós tivemos com a presidente da nossa União das Câmaras Municipais de Rondônia, que é a Rosária Helena, de Ouro Preto, e nós divulgamos essa lei e muitas pessoas estão copiando. Veio um palestrante para a OAB aqui de Rondônia, e ele levou para o Ceará, inclusive, essa lei para ser aplicada em Sobral. Então, essa lei está sendo difundida muito grande, de forma muito grande. E agora, semana passada, eu apresentei uma outra lei. Por quê? A Energisa ela vai aprimorando o crime. No meu entendimento, é uma concessionária que pratica todos os tempos, não só irregularidade e ilegalidade, mas crimes contra o consumidor. E aí eles começaram a colocar o custo administrativo de inspeção. Ou seja, de acordo com o artigo 5.6, o inciso 5 e 6 do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, você não pode ter um excesso de cobrança ao consumidor. Por exemplo, como é que eu vou pagar uma coisa que eu não pedi? Se eu não pedir a água, alguém pode me cobrar água? Não. A Energisa, sem você pedir, ela vai na tua casa, faz inspeção, já de forma... E cobra. E agora, a partir de maio de 2025, só a Energisa de Rondônia, a única concessionária do Brasil, está cobrando de R$190 até R$385 essa inspeção, sem você pedir. E isso não pode. A própria resolução da ANEEL, que é a resolução 1000/2021, ela proíbe qualquer tipo de cobrança de vistoria ou inspeção sem que o consumidor peça. Quando você pede e não é constatado nenhuma irregularidade no medidor, você paga. Quando você pede o consumidor e lá constata que o medidor está errado, você não paga. E quando a Energisa, que ela é obrigação dela e faz parte do trabalho dela, fazer as inspeções e vistorias, quando notifica o consumidor, ela não pode cobrar para esse serviço. Elas estão cobrando a partir de agora. Então, mais de 70% dos consumidores, eu estou falando aqui de 600 mil consumidores, receberam essa cobrança devida. Agora você imagina, você multiplicar
R$ 385 vezes 350, 380 mil consumidores. Quanta energia se faturou em maio, junho e julho desse ano? Então, eu propus uma lei aqui no município de Porto Velho, só vale para o município de Porto Velho, que todas as vezes que tiver na conta de energia do consumidor esse custo administrativo de inspeção que é irregular, o consumidor gera o direito para ele pleitear na justiça com advogado ou defensor público, caso ele não tenha dinheiro para contratar um advogado, vai na defensoria pública, ele vai pleitear o valor de 10 vezes o valor que está sendo cobrado. Se cobrar 385, ele tem o direito de receber até 3.850, para impedir de forma pedagógica esse abuso que está sendo praticado por essa empresa. E que peta teve primeira votação já, né? Teve primeira votação, segunda votação, está agora na sanção do prefeito Léo Moraes. Eu quero até parabenizar o prefeito, porque quando nós fizemos essa lei 3.246, todo mundo acreditava que ele não ia sancionar a lei, ia vetar. E, para surpresa de praticamente boa parte da população, dos empresários, ele sancionou a lei. E eu falava que ele ia sancionar. Por quê? Porque desde 2018, que eu fazia as manifestações em frente da Energisa, todas as vezes ele foi vereador, ele foi deputado estadual e deputado federal. E nessa época ele era deputado federal. Toda vez que eu convidava, ele estava em Porto Velho, ele participava. Participou comigo lá na Estrada de Ferro, participou na frente da Energisa, participou no Espaço Alternativo. E mesmo eu e o atual prefeito, nós nunca fomos unidos. Ele sempre foi para um lado e eu fui para o outro. Mas a causa contra os abusos praticados pelo consumidor... Era interesse comum. Era interesse comum. E aí ele sempre ajudou. Às vezes ajudava com um carro de som, às vezes ajudava com a água, porque ele chamava a população. Então, ele sempre me ajudou nessa causa e ele sancionou a lei. Sobre a Lei 3.246, eu acredito que também não seja mais permitido cortar energia no fim de semana, né? A partir da sexta-feira, é assim? É bem interessante. Nós repetimos essa dispositivo na lei municipal. Por quê? Quando foi em 2019, na CPI, eu ouvia muita reclamação. Doutor Breno, estão cortando minha energia aqui na sexta-feira. Eu não tenho nem como negociar na empresa porque está fechada. Era mais de 18 horas. Primeiro que a Energisa, ou qualquer concessionário de energia, só pode funcionar no horário comercial, das 8 da manhã às 18 horas. Eles estavam cortando após as 18 horas. E agora, essa semana, está no meu Instagram, eles foram 6 horas, 5h36 da manhã, na casa de uma consumidora para suspender o fornecimento. Ou seja, no horário menor do que as 8 horas, que não pode, é irregular. Então, naquele momento, era muito abuso, em 2019. E aí eu comecei a ver que eles cortavam a energia sexta, sábado e domingo. E aí nós fizemos uma proposta para um deputado, que era o deputado Jair Montes, propor essa lei na Assembleia Legislativa. E aí foi feito a proibição de corte de energia na sexta, sábado, domingo, feriado e véspera feriado. Aqui em Rondônia, primeira lei do Brasil. Isso em 2019. O presidente, à época, era o Jair Bolsonaro. Ele replicou essa lei estadual, uma lei federal, que é a 14015/2019, do mesmo jeito que da lei estadual. A resolução da ANEEL, que era 454, aí na atualização já em 2021, depois de 2 anos, ela aproveitou a lei estadual e federal e transformou em uma resolução da própria agência reguladora, que é a ANEEL. Aí ela colocou na agência reguladora, na nova resolução que agora que está em vigor, que é a resolução 1000/2021, esse dispositivo, que é proibido o corte de energia, que é suspensão. A gente fala corte, mas é suspensão, a linguagem técnica. A suspensão de energia no sexta, sábado, domingo, feriado e véspera feriado. E agora em 2025, falo, ó, além de ser proibido a suspensão /corte de energia na sexta, sábado, domingo, feriado e véspera feriado, toda vez que a Energisa fizer isso, gera o direito do consumidor, a primeira vez, cobrar da Energisa R$5.000, e a cada repetição vai aumentando até chegar em R$55.000. E aquele consumidor que está em situação de vulnerabilidade, ele pode pedir através da Defensoria Pública. E assim, eu defendo muito a Defensoria Pública porque eu fui membro da Defensoria Pública entre os anos de 2009 a 2011. Então, a Defensoria Pública, especialmente de Rondônia, é uma das mais pujantes, contemporâneas, muito bem preparada. Você pode procurar a Defensoria Pública do Estado de Rondônia, que eles vão estar lá para lhe ajudar. Bacana. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo, mas é rapidinho e logo a gente está de volta. Estamos de volta com o Plenário, o seu podcast de escuta qualificada. Eu sou Josi Gonçalves e converso hoje com o vereador Dr. Breno Mendes. O senhor é tido como uma figura polêmica até,
no tom combativo, presença midiática muito forte. Como avalia essa identidade no desempenho de suas funções? Enquanto vereador. Isso. Enquanto vereador, o papel constitucional do vereador é legislar e fiscalizar. Então, esses são os dois pontos principais, de forma direta. Na questão legislativa, eu sou campeão de propositura de lei. Tá? Eu trouxe até aqui um rascunho sobre a quantidade de leis. São 23 leis propostas em 6 meses e 3 aprovadas e sancionadas. Então, eu sou o vereador que tem, de longe, a mais qualificação legislativa em propositura de lei e leis aprovadas. De propositura de pedir providência, eu estou em 7º lugar. 7º lugar. Então, tem 7 vereadores, 6 vereadores na minha frente. Por que isso? Porque, como líder do governo, eu não estou tanto nos bairros como eu gostaria. Porque meu papel como líder do prefeito, ali na Câmara, é conversar com os meus pares. Então, são 23 vereadores, eu mais 22. Eu converso com 22 vereadores todos os dias, várias vezes ao dia. Então, não me permite tanto estar nos bairros hoje. Mas, mesmo assim, eu estou em 7º lugar nas proposituras. Então, nessa parte legislativa e na parte fiscalizatória, que é outro papel do vereador, eu fui em todas as UPAs, UPA Sul, UPA Leste, Adelaide, José Adelino, 25 vezes durante 6 meses. E fui nas postos de saúde e fui nas escolas da zona urbana. Agora, falta ir agora, no 2º semestre, nas escolas da zona rural, nos distritos. Esse é o nosso trabalho. E tem um trabalho que é indiretamente feito pela questão do vereador, que é, de forma indireta, fazer as emendas parlamentares. Que quem está entrando agora só vai ter direito à emenda no próximo ano. Mas já tratei com a AMA, que é a Associação dos Autistas, das Mães dos Autistas, que é a presidente Anilza, a Luz do Alvorecer, que o presidente é o desembargador Gilberto Barbosa, nós fizemos também uma propositura com a instituição Candelária, que nós vamos dar óculos, exame de vista gratuito e óculos para as nossas crianças do ensino, da educação infantil e ensino fundamental, e também a castração dos nossos pets. Então, são esses projetos que estão elencados nos valores das minhas emendas parlamentares. E como líder, o prefeito mandou para a Câmara Municipal 31 projetos. Dos 31 projetos, todos eles foram aprovados, ou seja, 100%. 100% invicto, mas não graças à liderança que eu estou exercendo, graças a todos os outros vereadores que entenderam que o prefeito Léo Moraes está propondo é o melhor para a população de Porto Velho. Uma coisa interessante que o senhor teve, a gente citou até no início do programa, você foi chefe de gabinete do ex-prefeito e agora é líder do governo Léo Moraes, né? Como é que o senhor administra essas lealdades? Foi muito engraçado isso, porque a minha experiência, ela começa lá de várias, né? Nós falamos aqui dos bairros, tudo, mas eu fui 2 vezes chefe de gabinete de vereador. Depois fui chefe de gabinete de deputado estadual. Depois, deputado federal. Depois, fui chefe de gabinete, fui convidado para ser chefe de gabinete do doutor Hildo Chaves. E naquela época eu não aceitei. Eu não quero, né? Estava tão bem no meu escritório, estava o escritório crescendo muito. Não, mas você nos ajudou, você tem que estar aqui participando, pelo menos no início da gestão. E ele me convenceu. Quem me convenceu foi até a doutora Ieda. Me chamou na casa dela, fez um café da manhã, me convenceu, me pegaram pela barriga. Pela Bom barriga. cearense, né? E aí eu aceitei aquele desafio, e realmente foi um desafio, porque Porto Velho, naquele momento, de forma de gestão, faltavam vários ajustes. E aí, como eu sou servidor público do Estado, eu via muita coisa que estava funcionando no Estado e propus para o prefeito Hildo Chaves fazer em relação de gestão aqui. E eu vejo, pela minha experiência de gestão como servidor público, como advogado, professor e de vivência mesmo, quando nós ganhamos agora, algo bem interessante, Josi. Pela primeira vez na história de Porto Velho, 23 vereadores, ou seja, todos os vereadores não apoiaram o atual prefeito Léo Moraes. Então, todos esses vereadores aqui apoiaram a candidata Mariana Carvalho. E ganhou o Léo Moraes, pelo trabalho dele, pela vontade do povo e por Deus. Mas não foi a vontade política dos vereadores. E aí, um exemplo, você tem uma Câmara hoje que esses 23 não ajudaram o Léo Moraes e ele. Só que não consegue gerir o município de Porto Velho só o executivo, precisa do poder legislativo. De fato. E aí ele, dentre os 23 vereadores, conversou com o Breno, você pode ser meu líder? Eu falei, tudo bem, mas aí tem que ser um relacionamento muito verdadeiro. São 23 que não tem relacionamento nenhum com você, ou pouquíssimo relacionamento,
E você da mesma forma. Então vamos começar do zero? Do zero. E aí nós vamos dando gesto um com o outro e vamos conversando de forma republicana, alinhando, aparando as arestas. E assim, eu te falei, são 31 projetos que foram para a Câmara e os 31 projetos aprovados. Ou seja, os vereadores apoiam a gestão do prefeito Léo Moraes, mesmo que tenham discordâncias, divergências. Não é fácil, é uma Câmara que todo tempo... A qualificação técnica dessa Câmara são 7 advogados, ou 3 advogados e 4 ali, ou são bacharel, ou tem formação jurídica. É uma Câmara muito bem, melhor tecnicamente falando. Financeiramente, a maioria dos vereadores tem uma condição financeira que não precisam para se manter como vereador, e aí a diferença é muito grande. Então, eu vejo como natural, por conta da nossa experiência, independente de apoio político individual ao Léo, nosso projeto é de apoio político ao gestor, ao prefeito de Porto Velho. E eu sou muito leal a quem é o prefeito de Porto Velho. Então, assim, independente de projetos. Porque eu acredito que se nós ajudarmos o prefeito de Porto Velho, independente de quem seja, nós estamos ajudando o município de Porto Velho. Nós estamos ajudando aquelas pessoas que têm vulnerabilidade no questão da Calama, no Orgulho do Madeira, no Morar Melhor, no Nossa Senhora das Graças, no São Francisco, em todos os bairros, no Mariana. E é isso. E eu vou até te falar uma outra coisa de bastidores, com toda tranquilidade. Eu falei para você que eu sempre fui distante, o Léo estava do lado para cá e eu estava para o outro lado. Mas essa construção de gestos e vendo essa boa vontade que ele está tendo para fazer o melhor para Porto Velho, a cada dia que passa eu estou mais próximo do Léo, do prefeito Léo Moraes. E que não seria estranho que na próxima eleição, se porventura ele quiser e a população entender, se ele vier um candidato à reeleição, é bem provável que eu ajudaria uma reeleição para ele. Seria bem natural, porque hoje eu estou vendo que aquele Léo que as pessoas falavam e eu não tinha tanta proximidade, é diferente. Eu vejo um Léo mais humano, eu vejo um Léo mais que constrói diálogo, que quer realmente sempre o melhor. E assim, já tem uma experiência. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal e agora prefeito. Então tem tudo, se continuar dessa forma, ouvindo as pessoas, tendo uma mediação, construindo. Eu vejo ele uma preocupação muito grande com os servidores públicos, com as pessoas, com os neurodivergentes. Então, tem um caminho realmente muito forte para seguir. E é também pautas que o senhor já tinha abraçado, Exato. essa questão das mães atípicas, exato. Dos servidores públicos, São então Paulo, converge, né? Converge muito, assim. Entre as divergências e convergências, nós temos mais pontos que convergimos do que divergimos. Então, assim, e é bacana, porque antigamente, no início da liderança, nos 3 primeiros meses, nós tínhamos uma relação muito formal, burocrática, executivo e legislativo. E hoje, com o passar do dia, com as dificuldades, com as conversas de bastidores, toda hora vai para a prefeitura, ele vai na Câmara, tem reuniões no escritório, fora do escritório, em casa mesmo, discutindo, debatendo. Então, realmente, está tendo esse entrosamento e cada dia mais eu e ele e os outros vereadores estamos mais próximos. E aí eu estou falando assim, isso está partindo para uma amizade mesmo. É legal, que bacana, eu acho que o município só ganha com isso, né? Só ganha, é união. Um assunto um pouco mais delicado, que está na boca do povo. Sim, claro. Os áudios que vazaram recentemente, que supostamente mostrariam uma relação um pouco mais delicada em relação à transparência, à ética, entre legislativo e executivo. O que há de verdade e o que há de mentira nessa história toda? Muita hipocrisia. Hipocrisia. Um exemplo, aqui nós estamos sabendo que nós estamos sendo gravados. Só que, então, nós temos alguma diferenciação de como vai falar. Tem alguns cuidados. Agora, se não tivesse gravado, a gente vai falar, às vezes falar uma besteira, falar uma coisa a mais, uma coisa a menos, falar um pouco mais alto, falar um pouco mais baixo. Tem pessoas que, no seu privado, falam palavrão, que não vai falar numa tribuna, não vai falar aqui numa televisão, numa rádio. Isso é normal. Agora, a reunião, que vazaram alguns trechos, recortes e edição de vídeo, de áudios, essa reunião aconteceu com 23 vereadores que nós temos na casa. Desses 23 vereadores, 2 não estavam, que era o vereador Adalto, eu acho que o Pedro Jeová não estava, os outros, todos os vereadores estavam. Nós convidamos, que era um projeto polêmico, que era um valor de 180 milhões, a aprovação do empréstimo. E quando a Câmara Municipal Legislativa ele aprova o empréstimo, não quer dizer que você aprovou hoje e no outro dia está na conta. Não. Às vezes demora até 6 meses, 1 ano para receber esse empréstimo. Por quê? Você tem que passar por todo um procedimento de qualificação, aprovação, tem que ter o aval federal ainda.
E aí, como fosse um fiador, o governo federal, para poder buscar em outro país, para um taxa mais baixa, instituições que a gente vai fugir desses preços, das taxas mais altas aqui no Brasil hoje, que a Selic está em 15%, para voar mais baixo, para ser mais proveitoso, chegar mais recursos para a ponta. Então, ali, todos falaram, todos os vereadores tiveram direito à fala. E só foi colocado um trecho editado da vereadora Sofia, então assim, por algum motivo, e um trecho da minha fala. Por exemplo, da minha fala, eu vou falar por mim porque eu respondo pelo meu CPF. O que eu estava tratando? Exatamente do que eu trato desde o início dessa conversa com o prefeito Léo Moraes, que eu defendo a legalidade. Então eu jurei, quando eu tomei posse, defender a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno. E lá fala sobre isonomia. Então eu defendo a isonomia dos parlamentares. Então, eu acredito que os parlamentares, deputados federais, deputados estaduais têm direito às emendas parlamentares, a Câmara Municipal de Porto Velho também tem direito às emendas parlamentares. Só que existe um percentual. A Câmara Federal tem um percentual de 2%. A estadual, a Assembleia Legislativa aqui do Estado de Rondônia, tem um percentual de 2%. E a Câmara Municipal só 1,2%. Então, eu quero que chegue a esse patamar de 2%. E vai chegar, porque nós estamos construindo todos os dias de trabalho com a equipe do prefeito Léo Moraes e com o próprio prefeito. Porque quando você fala de 2%, é relativo. Pode ser que o município de Porto Velho arrecade 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões e nós queremos que arrecade cada vez mais. Ou que caia a arrecadação, mas o percentual sempre vai ser o mesmo, 2%. Só para você ter daí, nós estamos falando de emendas individuais. Na Assembleia Legislativa, além dos 2% das emendas individuais, ainda você tem emenda de bancada. No governo federal, os deputados federais e senadores têm também emenda de bancada. Em Porto Velho não tem essa emenda. Em Rondônia, aqui na Assembleia Legislativa de Rondônia, tem também a emenda de comissão. Ou seja, eles colocam o trabalho com quase 4% de emendas parlamentares. E aqui nós estamos pleiteando de 1,2% para 2%. Doutor Breno, o senhor está falando, mas não estou entendendo nada desses números. As pessoas estão nos assistindo. Mas o que é isso? 2% de emenda parlamentar quer dizer que nós, vereadores, que nós temos, como eu falei aqui, dois papéis fundamentais na Constituição, que é legislar e fiscalizar, nós ficamos com um papel indireto de executar quando a gente tem aqueles 2% para colocar onde a gente quiser aquela emenda. E essas emendas são impositivas. Metade da emenda, um exemplo, se são 2%, 1% obrigatoriamente está falando que tem que ir para a saúde, que é em torno de R$1 milhão, e o outro milhão normalmente vai para a educação ou para assistência social. Então, é importante para o parlamentar falar assim, olha, eu conheço Porto Velho, eu sei onde é que está a dor. Hoje eu falei isso com o nosso secretário de saúde, o Dr. Jaime Gazola. O que Porto Velho está precisando nas UPAs, nos postos de saúde? Eu sei o que eles estão precisando. Então, aqui eu vou pegar esse 1 milhão de emenda e falar assim, ó, é aqui. Aí eu repasso, porque já está no cofre do município. O vereador não vai pegar esse dinheiro. Vai falar assim, ó, eu quero que compre computador, tablet, eu quero que saia do papel e modernize os agentes comunitários. Faça isso. Então, é apenas dessa forma. E aí vazaram como se estivesse pedindo propina. Ah, eu quero 2%. Tem nada a ver. Quando fala em recurso, propina, corrupção, os caras pedem 10, 15, 20, 30% de alguma coisa de fornecedores, não é isso. Nós estamos falando de orçamento e agora é o momento propício para discutir o orçamento. Por quê? Existe o PPA. O que é o PPA? O Plano Plurianual, onde você vai discutir as ações que o prefeito se comprometeu com o seu eleitorado. Nesse primeiro ano, que é 2025, ele trabalha com o PPA da gestão anterior e agora ele vai está em fase de montagem do PPA dele, que é 2026 a 2029. E os vereadores também, que é as ações que eles querem priorizar da população. E Ou também seja, a tudo LDO, republicano. tudo de forma extremamente republicana. Fizeram isso de forma hipócrita, de sacanagem. E assim, quem fez de forma criminosa. E nós, em algum momento, nós vamos descobrir quem foi e essa pessoa ela vai passar, esse vereador, outra pessoa que tenha gravado, vai passar por um processo de ética, com todo o direito do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, e se for o caso do que for apurado, vai ser feita ou não uma sanção, que pode ser advertência, suspensão ou cassação do mandato. Como é que se fica à vontade, depois disso, numa reunião futura, onde tem as mesmas pessoas que participaram dessas, como é que se procede? Um dos princípios, né, da construção política é o diálogo. Então você tem que estar todo o tempo dialogando e o parlamento é falar. Então você está todo o tempo falando. Você tem que ter mais cuidado no que fala
E saber que todo momento, a partir de hoje, você não tem uma tranquilidade de não estar sendo gravado ou filmado. Então, se você já tinha cuidado nos relacionamentos, quando vai dar na entrevista, então é o mesmo cuidado que você tem nas suas relações mais íntimas ali, quando você tiver... por incrível que pareça, nós estávamos dentro da Câmara Municipal de Porto Velho, na sala de reunião da presidência, ou seja, no lugar realmente propício para isso. Mas, infelizmente, as pessoas que não têm caráter são o pior tipo de pessoas, independente se são parlamentares, são políticos, são advogados, são médicos ou tipo de profissão. Mas a questão de caráter é valor. Então, se a pessoa ela se submete a gravar alguma pessoa e utilizar essa gravação para alguma coisa, especialmente para prejudicar a vereadora Sofia, que eu acredito que o alvo era ela, porque eu sou da política, eu sou advogado, eu sou acostumado com esse meio. Para usar uma linguagem mais vulgar, então assim, eu estou passado na casca do alho, então isso não me afeta, porque eu sei dos meus princípios e valores constitucionais e republicanos. Eu tinha um monte de coisa para perguntar para você, Fica à vontade. mas hoje a gente já está chegando no finalzinho do podcast. Mas antes de finalizar, gostaria que você falasse assim, de forma, no tempo mais Breve. apertado, sobre essa questão da coleta de resíduos sólidos aqui em Certo, Porto Velho. perfeito. Né? Porque voltou Uhum. ao centro do debate, tanto o debate político como o debate jurídico também. Claro. Eu sei que você tem um posicionamento muito forte contra essa questão do contrato emergencial, né? Você cobra instauração de um processo licitatório, Exatamente. segurança jurídica desses serviços. E agora eu sei que houve uma discussão recente. Como é que está? Em que pé está? Eu falei para você que eu fui chefe de gabinete de vereador 2 vezes, de deputado, então assim, eu já acompanho essa briga referente a resíduo sólido em Porto Velho há muito tempo. E o que acontece? Quando chegou no governo Mauro Nazif, Dr. Mauro Nazif, ele quis trocar a empresa que aí está por outra empresa chamada Lara. E naquele momento, Porto Velho virou caos. Você pode suportar, enquanto cidadão, alguns dias ou algum momento, você ficar na sua rua com uma lâmpada queimada, com um buraco na rua. Mas se você ficar durante uma semana sem a coleta do resíduo sólido, que é o lixo, você não aguenta. Então cria o caos. Então criou o caos ali e aí mantiveram essa empresa. Passou, entrou o doutor Hildo, veio o Roberto Sobrinho, o doutor Hildo, e aí, na busca de fazer a licitação, em 2024 conseguiram fazer essa bendita concessão da PPP e a licitação. Em 2024, março ou abril de 2024. Chegou agora, depois da eleição do prefeito Léo Moraes, uma decisão suspendendo do Tribunal de Contas, dizendo que não é que todo o processo licitatório estava errado. Um quesito todo aquele estudo, que é bem complexo mesmo, que era a definição na licitação se é técnica e preço ou só preço. Nós, técnicos, entendemos que teria que ser escolhida a empresa de forma técnica e do menor valor. E o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia tem o entendimento que teria que ser pelo menor preço e não importaria a técnica. Esse é o entendimento do Tribunal de Contas. Nós discordamos. Juridicamente, nós discordamos. E aí, o Tribunal de Contas pediu para uma suspensão, que era uma lei que foi promulgada em 2024. O prefeito Léo Moraes, de forma imediata, atendeu e mandou para a Câmara Municipal essa sustentação da lei. E nós podemos aceitar ou não aceitar, porque nós não somos puxadinho de um poder. Nós somos um poder legislativo. Tem o poder executivo e o Tribunal de Contas, que é um órgão de controle externo. Nós não aceitamos aquela fundamentação que foi proposta pelo Tribunal de Contas, ou determinada ali para o prefeito mandar para a Câmara, e nós não aceitamos, mantivemos a lei em 2024. A empresa pediu uma mandado de segurança, teve a suspensão, depois a prefeitura, através da PGM, mandou pedindo para acabar a suspensão daquela liminar, foi concedido pelo Dr. Lodner, nosso vice-presidente do Tribunal de Justiça, e o prefeito, mais uma vez, já tinha feito contrato com a outra empresa para começar os trabalhos. Nós, na Câmara, nós entendemos que não é para fazer dessa forma, porque cria-se uma insegurança jurídica. Você imagina o seguinte, nós estamos falando de uma empresa que está há mais de 20 anos aí. A outra empresa que poderia começar a fazer efetivamente o trabalho, quanto ela vai ter que investir para comprar todos esses caminhões, contratar os funcionários que aí estão, vão ser
dispensados, olha o caos social. Quem vai ser contratado? Vai ter mão de obra de imediato, ou seja, essa transição, ela não demora menos de 90 dias. Só para você ter uma ideia, para analogia, o governo do estado disse que pode ser feito, tem um parecer, acho que é o número 55 do nosso procurador-geral, que é o Tiago Alencar, dizendo que vai trocar a agência de mídia, de propaganda e marketing do estado. Ele deu 45 dias de transição. Você imagina, se a questão de mídia, que é quase tudo digital, online, deu 45 dias, imagina uma questão física. Nós estamos falando de toda a extensão territorial da zona urbana, rural e distritos da coleta de resíduo sólido. É a coleta e destinação ao resíduo sólido para o aterro sanitário. É muita coisa. Então, esse contrato emergencial de 6 meses, ele não consegue, nenhuma empresa do Brasil, por maior que seja, ter estrutura suficiente para fazer um investimento que ela só vai tirar daqui 4, 5 anos. Aqui a Estado já tem investimento de 20 anos. Então, o que nós entendemos? De acordo com a Lei 1433/2021, que é a nova lei de licitação, que lá no artigo 147 fala que, mesmo que tenha irregularidade ou ilegalidade na licitação, é possível, e é o convencional, que é o mais normal, manter a empresa que está por 6 meses, prorrogado 6 meses, ao tempo que faz uma nova licitação. Faz a licitação, chama todos os players do Brasil ou internacionalmente, internacional, quem quiser participar de qualquer lugar do mundo participa, de forma transparente, você faz a licitação em até 6 meses, 1 ano, faz a licitação correta, e aí você dá segurança jurídica, porque essa empresa vai ter uma concessão aí por 20 ou 30 anos fazendo o que é melhor para o município de Porto Velho. É essa nossa preocupação, que não haja descontinuidade de um serviço que é essencial, extremamente sério, que é a questão do resíduo sólido, a coleta e a destinação final. Só uma pergunta rapidinho. A Câmara tem legitimidade para, através de um requerimento ou um decreto legislativo, pedir para sustar aquele contrato? Claro, é o poder. Então, o executivo, um exemplo, ele faz o que ele acredita que é certo. O legislativo está ali, como eu falei, para quê? Legislar e fiscalizar. Opa, eu acho que esse contrato aí não é certo. Por quê? Por isso. Aí dá as fundamentações jurídicas e políticas por aquele meio. E aí, por conta disso, que nós temos lá o artigo 39 da Constituição Federal, que nos permite ser o peso e o contrapeso e os freios. Então, aqui não dá para fazer por conta disso. Aí surta aquele contrato da prefeitura. Se a prefeitura entender e falar assim, eu não concordo com a Câmara, pode acontecer. E ele vai ao judiciário e fala assim, eu não concordo com essa sustação do contrato número 28 da BGM. Aí ela vai ao judiciário e pleiteia o que ela entende que é necessário, e o judiciário vai entender se é correto o posicionamento da Câmara ou não. Mas nós vivemos com a soberania dos poderes. Os poderes são independentes, porém harmônicos. É isso que fala a Constituição Federal, e nós estamos obedecendo a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara. Doutor Breno, foi muito bacana o nosso bate-papo. O tempo parece que voou, rápido, né? É rápido. Rapidinho, foi Eu embora. peço até desculpa aos nossos telespectadores, as pessoas que estão nos vendo, ouvindo. É porque, assim, professor, advogado e agora na condição de vereador fala muito, né? E é muito assunto, muito tema Mas para falar, né? me chama outra vez. Exatamente, era Chama isso que eu ia vamos- propor. Porque tem vamos muita coisa conversar. que a gente queria ter falado sobre. Não fale, tá? Vai deixar para o próximo. deixa no Sobre próximo. a lei que restringe, na verdade que não restringe, Aham. que proíbe o atendimento preferencial de presos nas unidades de saúde. Fica para o próximo podcast. Isso é pra bem polêmico. É bem polêmico. Bem polêmico. Polêmico, Bem polêmico é seu polêmico. sobrenome. Nós agradecemos muito e o microfone é seu para suas considerações finais. Agradeço, foi um prazer, um bom papo. Parabéns pelo programa, né? Plenário, já é um sucesso. Eu fico muito feliz. Eu não dou muita entrevista, né? Que eu tenho uma participação muito em rádio. Mas eu fico muito feliz por esse seu convite. Correria está muito grande esses dias. Nós tivemos a última sessão, entrou no recesso e agora nós estamos preparando um trabalho fortíssimo em 37 bairros que nós iremos visitar e fazer ações pontuais com atendimento inclusive jurídico, que é bem legal a ação social que nós fazemos nos bairros. E eu fico muito feliz e grato pelo teu convite. Estou sempre à disposição sua e daqui. Agradecer também ao Rondônia Alvi pela essa parceria contigo. Poxa, eu agradeço muito a sua participação. Fica o convite aí para uma próxima vez.
E é isso, gente. O plenário volta no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Você acompanha tudo isso nas redes sociais do Voz da Terra, que é um site independente de notícias, né, que é idealizador desse projeto. E também aqui no Rondônia ao Vivo, nosso grande parceiro, grande apoiador nessa nossa jornada digital. Eu espero vocês no próximo sábado.